Fala, nossa atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano, e no vídeo dessa quinta-feira nós vamos falar da derrota que o Atlético Paranaense sofreu pro Vasco da Gama no primeiro confronto entre as equipes pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Vasco da Gama 2, Atlético Paranaense 1, partida que teve início às 20 horas dessa quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024, lá no estádio de São Januário, na cidade do Rio de Janeiro, e válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2024. E esse é um daqueles pós-jogos que saem um pouquinho mais tarde, porque a partida termina, eu levanto do sofá, ou no caso de hoje, da frente do computador, e vou fazer qualquer outra coisa durante um tempo para me acalmar, por dois motivos muito importantes. O primeiro deles é para que vocês não tenham o desprazer de ver um homem adulto de 36 anos dando chilique na internet. E o segundo é para que eu mesmo possa colocar no lugar aquilo que aconteceu de positivo e de negativo e colocar em perspectiva tudo aquilo antes de vir aqui passar o meu parecer para vocês. Para enfrentar o Vasco da Gama hoje, lá no Rio de Janeiro, o Martin Varini optou pela manutenção da escalação que se tornou habitual desde a sua chegada ao Atlético Paranaense. Então a gente teve Léo Link, Eric, Kaique Rocha, Thiago Helena e Lucas Esquivel, Gabriel substituindo o Fernandinho lesionado, Christian e Bruno Zapelli, Tomás Coelho, Gonzalo Mastriani e Agostinho Canóbio. Acho que o único grande questionamento, de minha parte, pelo menos, seria a presença do Christian no meio de campo depois das últimas atuações muito positivas do João Cruz. Eu acho que ele poderia e mereceria uma vaga na equipe inicial e que ele poderia ter potencializado aquilo que de positivo a gente viu do Atlético no primeiro tempo. Agora, a grande questão, falando um pouquinho desse primeiro tempo, é que embora o Atlético tenha alternado alguns momentos de domínio mais evidente, com outros de maior dificuldade para ficar com a bola, sofrendo mais para trocar passes, foi o Atlético que apresentou o melhor futebol nesses primeiros 45 minutos. E nesse recorte, por mais que a equipe comandada pelo técnico Martin Varini tenha tido 47% de posse de bola e 2 finalizações contra 6 do Vasco da Gama, a verdade é que das 6 finalizações do Vasco, nenhuma foi na direção do gol e 4 partiram ou foram disparadas de fora da grande área. Então, realmente, assim, por mais que o Vasco tenha conseguido algum número, o Atlético cedeu muito pouco ao Vasco da Gama nesse recorte. E diante desse cenário, especialmente quando a gente considera a oportunidade perdida pelo Tomás Coelho depois de uma boa jogada combinada entre o Lucas Esquivel e o Agostinho Canóbio ainda no primeiro tempo, e aí quando a gente considera também lógico a chance convertida pelo Christian, né, depois de uma bola ajeitada pelo Gonzalo Mastriani e um cruzamento do próprio Canóbio, o Atlético abre o placar, né, vai para o vestiário com uma vantagem extremamente merecida, e não se trata, nesse caso, somente de acumular números ou de criar oportunidades de uma forma isolada, né, em jogadas isoladas. Durante todo o primeiro tempo, o Atlético foi uma equipe mais consistente do que o Vasco, isso principalmente considerando a forma como o Lucas Esquivel, né, hoje atuando como terceiro zagueiro, que é o posicionamento natural dele desde a chegada do Varini, como ele foi determinante para a circulação da bola na primeira etapa, a forma como o Bruno Zapelli conseguiu ser extremamente importante, atuando entre linhas, baixando para auxiliar os volantes, sendo um jogador de soluções para todas as jogadas, dribles, passes longos, infiltrações, jogadas aí, passes em infiltração, né, passes em profundidade. E então realmente assim um primeiro tempo muito positivo de alguns jogadores, com destaque para o Bruno Zapelli, e além dele também destaque para o Gabriel Girotto, né, o Gabriel que substitui o Fernandinho lesionado, que depois de algumas partidas tendo muita dificuldade de encontrar passes por dentro, de participar ativamente da construção das jogadas, como consegue o Fernandinho quando está em campo e como não consegue o Eric, por exemplo, que tem outras características, o Gabriel conseguiu, pelo menos nesse recorte de primeiro tempo, preencher de maneira muito positiva esse papel. Ele realmente conseguiu encontrar passes interessantes, passes quebrando linhas nos primeiros 45 minutos e foi bastante importante. E então, diante disso tudo que eu acabei de mencionar, mais uma vez o Atlético volta para o seu vestiário
no intervalo, né, com uma vantagem no placar merecida e que poderia inclusive ser mais ampla. E mais uma vez, mais uma vez não, porém, né, no retorno para a etapa complementar, novamente, o domínio que o Atlético estabeleceu nos primeiros 45 minutos de partida foi diminuindo, tanto por correções realizadas pela comissão técnica do próprio Vasco da Gama, né? O Vasco concedeu menos espaços, conseguiu ser uma equipe mais compacta, fazer melhor os balanços defensivos, dificultar a criação de jogadas pelo Atlético, quanto também, né, e isso já especialmente mais para a reta final do jogo, quando alguns jogadores passaram a sofrer para manter o rendimento físico. Aqui a gente fala do Bruno Zapelli, que caiu muito, do Gabriel Giroto, que caiu muito, né, e de uma série de outros jogadores que tiveram aí um papel mais determinante no primeiro tempo e que no segundo tempo não conseguiram repeti-lo. E a verdade é que o Martin Varina até lança o João Cruz, acho que é os 64 minutos, então os 19 do segundo tempo, quando o Atlético já perdia esse domínio, acaba não conseguindo recuperar esse meio de campo, né? Acaba não conseguindo restabelecer esse domínio do Atlético Paranaense. E a gente acaba perdendo essa dinâmica mais favorável e criando um cenário onde o Vasco buscaria uma reação, né? Lógico, a maior parte delas em jogadas de bola aérea, em cruzamento, sempre buscando o Pablo Verratti, que se eu não me engano, faz tempo que eu não olho essa estatística em específico, acho que é o jogador que mais vence duelos aéreos no Campeonato Brasileiro, acho que desde o ano passado. Agora, a grande questão é que no segundo tempo, diferente do que aconteceu no primeiro, o Vasco consegue transformar esses seus cruzamentos em jogadas perigosas. O Puma Rodrigues, né, o José Luiz Rodrigues, acho que é o nome do lateral uruguaio, ele perde uma chance antes do Vasco conseguir igualar o placar, e ele mesmo iguala o placar, né, depois de uma bola agitada pelo Ryan na área do Atlético, depois de um cruzamento. E na reta final da partida, a gente sofre um gol do Hugo Moura, que foi adiado de segunda-feira para hoje, né? Na segunda acabou sendo anulado, né, de maneira correta, a meu ver, então sem problema. Mas é, de maneira frustrante, né, gente? Não só pelo jogador que marcou, que é um jogador muito marcado negativamente durante a passagem aqui pelo Atlético, mas pela milionésima vez o Atlético deixando escapar uma vitória, uma vantagem nos minutos finais em uma falha numa jogada de bola aérea. E aí, sobre essa incapacidade da equipe de defender a bola aérea, por mais que falte tempo para treinar, como eu disse no vídeo que foi publicado ontem, na hora do almoço, aqui no canal Palavra do Atleticano, e por mais que a capacidade técnica de alguns defensores possa ser questionada pelo torcedor, talvez até deva ser questionada pelo torcedor, acaba se estabelecendo um padrão de um Atlético que sofre gol nos minutos finais e que acaba fazendo parecer, pelo menos sob o meu ponto de vista, que tem um componente mental, emocional, que ou é muito relevante para que as coisas aconteçam dessa maneira, ou que é até determinante. Uma equipe que chegou ao ponto de estar mentalmente quebrada, incapaz de sustentar pressão, que é uma coisa que num futebol competitivo, no futebol de alto nível, é fundamental. Não tem como você ser uma equipe de alto nível, é uma equipe que vai brigar por realmente por títulos, por campanhas de destaque, sem saber passar por esses momentos, e o Atlético tem tido muita dificuldade. E aí cada um pode fazer o seu julgamento a esse respeito, se esse mental da equipe foi prejudicado pelo começo de temporada conturbado com o Carlos Osório, se foram os pedidos constantes de reforços do Cuca nas entrevistas coletivas, né, que pelo que se sabe desde aquela época sempre incomodaram o elenco, sempre refletiram negativamente na moral e na confiança do elenco, ou se até pode ser realmente a pressão do próprio centenário do clube, né? A diretoria criou muitas expectativas e essas expectativas acabaram não se cumprindo da maneira que o torcedor imaginava. Talvez até por isso a frustração da torcida, mais do que merecida, acaba refletindo negativamente no desempenho da equipe dentro de campo. Então, que você decida se é uma dessas três coisas, duas delas, todas elas, né? E qual delas você acha que é mais importante, mas me parece realmente que o Atlético hoje é uma equipe mentalmente muito desgastada, realmente assim, a ponto de realmente sucumbir. E isso é uma coisa que chama muita atenção. Porque quando o Martin Vanini foi contratado, eu mencionei lá naquela época que um dos trabalhos mais importantes da nova comissão técnica
seria justamente resgatar emocionalmente esse grupo, mentalmente esse grupo, colocar esses jogadores numa mentalidade competitiva como o elenco tinha e, na minha visão, tem talento para competir em alto nível. A gente viu hoje, mais uma vez, um recorte muito positivo de um Atlético que, a meu ver, seria capaz de fazer, se não exatamente aquilo que fez no primeiro tempo, mas um desempenho mais consistente, mais próximo daquilo que a gente viu nos melhores momentos ao longo aí da partida. O Atlético precisa melhorar, precisa ser mais consistente nesse sentido. E lógico, uma das maneiras de você conseguir isso seria você trazer mais um, mais dois, mais três jogadores de perfil de liderança, né? Para dar uma revigorada nesse vestiário, mas a diretoria, pelo que se sabe, segue determinada a não investir, a não fazer novos investimentos nessa janela de transferências. Então, se a gente quiser ver um Atlético bem em 2024, realmente a bola está no lado da quadra da comissão técnica. Eles vão ter que conseguir, de alguma maneira, resgatar emocionalmente alguns jogadores e colocar esse time numa postura mais confiante, né? Chegar aos minutos finais ainda sendo capaz de determinar ou de influenciar de maneira muito significativa no desfecho da partida, e é isso que o Atlético não tem conseguido fazer. Agora, eu até poderia falar sobre a forma como as outras substituições do Varane, as entradas do Nicão, do Filipinho e do Lucas Diório contribuíram, a meu ver, até de maneira negativa, ou pelo menos não ajudaram o Atlético a se recuperar na partida. Mas eu entendo que esse pós-jogo já tá ficando extenso, tem 12 minutos de gravação nesse momento já, e eu ainda tenho mais algumas coisas para dizer. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso no vídeo de amanhã, deixem aí nos comentários. A gente pode voltar, inclusive, com o painel tático para eu tentar explicar de maneira um pouco mais detalhada porque eu não teria feito as coisas, né, as substituições da maneira como ele fez. Agora, por enquanto, o foco acaba se voltando para o Campeonato Brasileiro, onde o Atlético tem um adversário bastante indigesto, né? No próximo domingo na Liga Arena, o Atlético recebe o Palmeiras do Abel Ferreira num momento onde eles estão eliminados da Copa do Brasil, estão eliminados da Libertadores da América, então não tem motivos para se preservar no Brasileirão e precisam dar uma resposta ao torcedor palmeirense que vem cobrando bastante a diretoria, a comissão técnica e os jogadores. Agora, por mais que o Palmeiras nunca seja um adversário fácil, o Atlético, pelos pontos que deixou pelo caminho, precisa ser capaz de competir, mesmo que preserve alguns jogadores para a partida do próximo meio de semana, né, contra o mesmo Vasco da Gama pela Copa do Brasil. O Atlético precisa pelo menos pontuar, né, pelo menos um empate, mesmo preservando os jogadores, embora o ideal seja, como sempre é, vencer dentro de casa. E na próxima quarta-feira, a ideia é repetir durante todo o jogo, né, todo o período, todos os 90 minutos, aquilo que de positivo a gente viu durante os primeiros 45 na partida de hoje. E se a equipe conseguir atingir essa consistência, se a equipe conseguir realmente jogar bem como a gente sabe que ela é capaz, porque ela já se demonstrou capaz de fazer isso, o Atlético tem todas as condições de conquistar essa vaga na semifinal da Copa do Brasil e de repente aproveitar o período da próxima data FIFA para trabalhar essa equipe, melhorar essa equipe e ter um time mais pronto para as partidas decisivas, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana. Deixa eu ver aqui. E para isso acontecer, né, um pedido que eu tenho para você que está frustrado com toda razão com aquilo que tem acontecido dentro de campo. É difícil a gente não se frustrar, não ficar com raiva, não ficar chateado. Mas se você tem planos de ir ao estádio, de estar presencialmente na Liga Arena para acompanhar esses confrontos, eu faria um pedido, é só um pedido, não ofende ninguém. Vá para apoiar, vá para cantar, vá para empurrar a equipe, porque o Atlético tem sim todas as condições de eliminar o Vasco da Gama e avançar na Copa do Brasil. Isso para mim ficou bem claro hoje no primeiro tempo, mesmo lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. Não, de minha parte é isso. A gente pode falar sobre substituições amanhã, repito, se vocês quiserem. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, sobre a partida de hoje, quem foi bem, quem foi mal, o que vocês acharam do jogo do Atlético como um todo. Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.